Eu me chamo Paloma Costa, eu vou falar sobre acessibilidade digital para cegos, né, uma metodologia de desenvolvimento acessível, e é uma grande honra estar aqui, né, para falar sobre esse tema, sobre os benefícios, né, de todas as pessoas no meio digital. Eu vou fazer uma breve apresentação. Eu sou apaixonada por tecnologia, apaixonada pelo que eu faço. Eu gosto de interagir com pessoas, ajudar, compartilhar conhecimento, né, implementar ciclos evolutivos. Sou muito mão na massa. Eu comecei lá meados de 2000, eu fui desenvolvedora Java por muitos anos e fiz 2 certificações em testes, né, Foundation e Agile. Em 2009, me formei em Ciências da Computação e foi o grande fruto, né, dessa palestra, desse conteúdo, sobre a metodologia de materiais acessíveis para cegos, né, como implementar produtos, materiais, né, para esse nicho de pessoas de tanto potencial, né, no mercado e na nossa sociedade. Em 2011, não estive ainda satisfeita, né, fiz uma especialização em informática na educação e apliquei um curso web acessível para cegos. Era uma turma de 7 cegos, programadores, né, de uma ONG lá no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, e eles fizeram seus próprios sites, né, utilizando as diretrizes de acessibilidade, todas as boas práticas, num sistema operacional Linux, né, numa distribuição Orca, que foi criada também por um cego. Então, estava tudo conectado, foi muito lindo esse trabalho. Depois, no ano seguinte, eu fui fazer um intercâmbio na Austrália e fui estudar inglês, né, e fui pesquisar o mercado de trabalho, como que estava, e eu ouvi muita sopa de letrinha, Cucumber, Gira, BDD, Confluence, a já eu já tinha ouvido falar, mas era muito solicitado no mercado, né, muito forte. E quando eu voltei para o Brasil, em 2015, eu fiz uma especialização em qualidade de software também no Rio Grande do Sul, na Unicinos, sobre testes BDD automatizados, né, utilizando o sistema operacional Linux, né, com todo o passo a passo de como implementar, desde da fase de onde chega a necessidade até a implementação desse teste automatizado. E foi que desbravei certificações, comecei a fazer Management 3.0, Lean Inception do Paulo Caroli, e trabalhei como administradora Gira, né, por 2 anos, né, porque eu gostei muito da ferramenta e dos benefícios e dos links, né, que me davam sobre a agilidade, né, de customizar cada projeto com a adaptação do contexto, da situação da empresa. Em 2019, eu concluí MBA em gestão de projetos na USP, né, falando sobre design thinking, agile e gestão. Tenho certificações CSM, CSPO, Agile Instituto Brasil e Kanban. Atualmente, eu estou na Iteris como Agile Coach, e a Iteris é uma empresa, não é uma empresa só de tecnologia, né, principalmente de pessoas. A diversidade na Iteris, ela proporciona novas conexões, ela traz vantagens à sociedade. Incorporamos pessoas independentemente do gênero, raça, religião, classe social, geração, necessidades especiais. Somos anywhere together, né? Então, acesse nosso site, estamos cheios de vagas abertas, trabalhe de casa e de qualquer lugar, ok? Agora, quais aspectos computacionais devem ser contemplados no desenvolvimento de conteúdo digital com acessibilidade? Eu lembrei que eu precisava me apresentar áudio descrita, né? Eu estou vestindo uma camiseta azul com o símbolo da Iteris, sou loira, uso óculos, sou da cor branca e o meu fundo tem uma escada com uma parede branca, tá? Desculpa por não ter feito antes essa descrição. Então, esta pergunta vai nos direcionar a entender o método de desenvolvimento de materiais acessíveis. Então, vamos começar
pelo conceito, né, e pela inclusão digital, né? A inclusão digital é aquela na qual todas, mas todas as pessoas, sem distinção, estão habilitadas livremente para criar, receber, compartilhar, utilizar a informação, para o seu desenvolvimento econômico, social, cultural e político. Conforme a imagem, nós temos duas senhoras em frente a um caixa eletrônico, tentando pagar uma conta. A senhora da frente, ela comenta, agora a bicha está mandando ler os códigos de barra, né? E a senhora, amiga dela, né, de trás, com o boleto em frente, né, olhando, responde, um fino, um fininho, um grosso, um fino, um fininho, um fininho, branco, grosso. Então, a tecnologia, ela abriu muitas portas para a melhoria da sociedade. A inclusão digital é a democratização do acesso às tecnologias, visando a inclusão de todos na sociedade da informação. É também simplificar as atividades, maximizar o tempo e as suas potencialidades. Por exemplo, conseguir que as pessoas mais idosas ou com menor poder aquisitivo ou deficiências motoras, intelectuais ou audiovisuais não fiquem fora de um mundo que oferece possibilidades infinitas. Agora nós vamos ver as nossas leis de acessibilidade no Brasil, nossos direitos civis, né? Então, em 2015, recente, institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. É muito recente. 2011, Lei de Acesso à Informação. 2002, dispõe sobre a língua brasileira de sinais. Em 2000, estabelece normas gerais, critérios básicos para a promoção de acessibilidade, pessoas portadoras, né? Então, estabelecimentos, estruturas, rampas, estacionamentos, que se reflete essa lei. E a lei de 98 sobre os direitos autorais. Então, a pandemia de Covid-19, ela trouxe, além da crise sanitária, problemas econômicos e políticos. A sociedade busca um mundo digital, obter informações, fazer compras digitais e até mesmo estudar. Não estar na internet pode significar cada vez mais estar excluído do século XXI. Dentro das leis brasileiras, existe a diretriz de acessibilidade, né, com as recomendações do W3C, o EMAG, que é um modelo de acessibilidade em governo eletrônico, que funciona como uma especificação técnica de passo a passo para você tornar o seu website acessível, com requisitos técnicos de acessibilidade. Então, uma das principais atribuições do governo federal é promover a inclusão social com distribuição de renda e diminuição das desigualdades. Entre diversas iniciativas que precisam atingir esse objetivo, o governo precisa investir mais no uso adequado de tecnologia para compreender a inclusão digital, que é o caminho para a inclusão social. Das diretrizes internacionais, né, então, elas podem ter suas próprias diretrizes, como, por exemplo, a seção 508 dos Estados Unidos, a Lei Estanca, né, Lei Italiana de Acessibilidade, BIT-TV, que é alemã, RGA, Lei Francesa. E a WCAG, ela faz parte de uma série de diretrizes de acessibilidade, né? Ela está incluída em todo esse ecossistema de diretrizes internacionais. Tomando como exemplo a WCAG, vamos encontrar, por exemplo, especificações técnicas para textos alternativos, né, que definem como implementar textos alternativos com acessibilidade em diferentes componentes. Né? Então, este é um dos exemplos que você vai encontrar nas suas especificações. E aí, mais lá na frente, você vai conseguir
entender como que eu sei o que eu preciso melhorar no meu website para prover acessibilidade, né? E a especificação da WCAG vai ajudar nesse caminho vocês. Então, estamos na era da informação, na qual a tecnologia se torna fundamental para as relações entre pessoas, mercados e governos. E a acessibilidade digital, como nós já vimos nas palestras anteriores, né, muito bem colocado aí por todos, né, que faz parte da usabilidade, né, a forma de melhorar a experiência desse usuário, né, existem várias técnicas, várias ferramentas para melhorar a experiência do usuário, para reduzir também a barreira que permite pessoas com diferentes tipos de deficiência conseguirem sozinhas as informações disponíveis na internet, né? Então, sem acessibilidade, os usuários, eles perdem autonomia, eles precisam contar com a ajuda de terceiros para executar as tarefas simples, né? Por exemplo, um cego quer acessar um site, quer comprar uma TV, ele tem necessidades, desejos, a única deficiência dele é a visão, mas de resto ele é igual a nós, né? Então, como prover essa autonomia da informação para esse nicho que tem tanto potencial? E quais são os benefícios da acessibilidade? O que eu vou ganhar com isso? Você vai estar em conformidade com a legislação nacional e regulamentações globais, você vai promover a igualdade social, né, informação para todos, você vai fazer ampliação do seu público, né? Então, aquele público ele não é atingido. Por quê? Né? Por que evitar a informação? Vamos ampliar o nosso público e fidelizar o usuário e os seus clientes, né? Em serviços, produtos e todo o material da internet. Então, você pensa nesse usuário, né? Nesse cliente, quando está criando seus produtos digitais, para vocês refletirem. Agora, vamos entender como, né? Nós já entendemos o que, vimos os benefícios, vimos o quão é importante, e agora, como tornar o conteúdo acessível para pessoas com deficiência visual. Tá? Então, é uma adaptação da metodologia de desenvolvimento para acessibilidade. Então, diante das diretrizes, leis e as tecnologias assistivas, como podemos tornar os materiais acessíveis para deficientes visuais? Então, para esse método, nós temos que para cobrir esses requisitos de acessibilidade, requer que entendamos alguns passos, né, que são os padrões, as recomendações, a avaliação e o fluxo de desenvolvimento. Padrões, né, são recomendações do W3C. Desde 1994, o W3C, ele produziu mais de 90 padrões para a web, chamado de recomendações do W3C, que é equivalente a uma especificação, né? Uma especificação, você pega um código, uma linha de código, qual é a recomendação melhor dessa padronização, né? Dentro dessa grande documentação técnica. Então, os padrões web da WTC, a conformidade com os padrões web, elas permitem que qualquer sistema de acesso à informação interprete adequadamente e da mesma forma, seja por meio de navegadores, leitores de tela, dispositivos móveis ou agentes de software como mecanismos de busca e ferramentas de captura de conteúdo. As páginas que não possuem um código de acordo com os padrões do W3C, elas apresentam comportamentos imprevisíveis,
e na maioria das vezes elas impedem ou pelo menos dificultam o acesso. Em um esforço para preservar essas propriedades do espaço da informação, a arquitetura mostra os componentes do núcleo de design da web conforme a imagem. Esta imagem, ela apresenta a infraestrutura da web do W3C, os protocolos URIs, HTTP, XML, RDFs. Eles fundamentam 5 áreas: acessibilidade, internacionalização, independência de equipamentos, acesso móvel e garantia da qualidade. E o consórcio World Wide Web, W3C, é uma comunidade internacional que desenvolve padrões com o objetivo de garantir o crescimento da web, que tem como missão conduzir a web ao seu potencial máximo. E a cartilha, como resultado do projeto de padrões web em governo eletrônico, o EPWG, do governo federal. Ele fornece recomendações de boas práticas na área digital, com o objetivo de aprimorar a comunicação, o fornecimento de informações e serviços, tá? Boas práticas em desenvolvimento, bota debaixo do braço, leva isso para o time de desenvolvimento. Recomendações técnicas da AG do W3C. As recomendações dos requisitos de acessibilidade, eles são baseados, né, na WCAG, do W3C, para especificações técnicas, através de documentos que explicam como tornar o conteúdo web acessível a pessoas com deficiência. As diretrizes ou recomendações de acessibilidade, elas explicam como tornar o conteúdo web acessível a todas as pessoas. Destinam-se aos criadores de conteúdo e aos programadores de ferramentas para a criação do conteúdo. As recomendações de acessibilidade, né, a principal documentação nessa área é a WCAG, atualmente em sua versão 2.1, desenvolvida pelo W3C a partir da criação do WAI, que contém as recomendações de acessibilidade para o conteúdo web, e o WAI ainda desenvolveu especificações para aplicações web, chamado WAI-AREA, que busca resolver muitos dos problemas da camada de comportamento DOM, sendo parte já implementada por alguns navegadores. E, por fim, o EMAG, que é um documento que norteia o desenvolvimento de sites e portais acessíveis no âmbito do governo federal. Os principais requisitos não funcionais que vocês vão encontrar nessas documentações técnicas, né? Navegação pelo teclado, teclas de navegação e de atalho, equivalentes textuais, né? Equivalentes textuais são todas as informações de uma página acessível que devem ser apresentadas em texto. Isso significa que, se for usada alguma outra mídia, como imagens e sons, as informações que elas contêm, elas devem ser repetidas em uma descrição textual. Por exemplo, a figura do Chaplin, né? Então, existe uma figura do Chaplin e a outra figura que está com o equivalente textual, nos dizendo, foto do Chaplin, caído no chão, de patins e com sua bengala na mão. Não é? Então, você dá a acessibilidade de um texto, né, explicando aquela imagem. É um equivalente textual. E equivalentes não textuais? Este requisito, ele permite a descrição sonora falada de uma passagem visual de uma apresentação. Multimídia, como vídeos, né? Por exemplo, o vídeo audiodescrição, né? Onde faz uma passagem de uma cena, existe um roteiro onde explica aquela cena, né? Do que está acontecendo.
além da revisão ortográfica e variação de idiomas, entre outros, tá? Os principais requisitos não funcionais, super importantes para a acessibilidade, para que o seu leitor de tela faça a leitura de toda a informação, para que esse cliente, esse usuário, tenha a sua experiência do início ao fim com autonomia. Agora, vamos falar sobre a avaliação, né? Avaliadores de acessibilidade. Então, existem duas técnicas de avaliação, avaliação manual e avaliação automática. Dentro da avaliação manual, ela distingue entre outros sons e a voz produzida pelo sintetizador, uma navegação pelo teclado e equivalentes textuais, né? Então, é um teste manual, né, daquilo que já foi construído ou o que está disponível para você verificar a avaliação, qual é a avaliação de acessibilidade desse site. E, para facilitar, nós temos a avaliação automática, né, ASES, que contempla o EMAG, né, do governo federal, mais a WCAG, né, com os requisitos, as diretrizes de acessibilidade, nos direcionando as recomendações do que nós precisamos melhorar no site, além do Accessibility Checker da Section 508, né, dos Estados Unidos, e a WAVE e TAM, que também contribui aí com as recomendações do WCAG. Então, por exemplo, tá aqui no ACES, né, avaliador e simulador de acessibilidade web do governo federal. O Wave, né, aqui está o link, se vocês quiserem tirar um print aí para depois pesquisar sobre essas ferramentas. E eu vou mostrar aqui como utilizar o ACES, tá? Então, no seu primeiro passo, você vai acessar o site do avaliador automático, pode até jogar no Google aí, ASES, né, avaliador automático. Você vai colocar o link do seu website na qual você quer fazer essa avaliação, né, vai clicar no Enter, ele vai tornar uma análise dos critérios de avaliação, que vão dizer quantos erros existem, alguns alertas, né, avisos, e vai também dizer uma nota, né, em que nível de acessibilidade você está, né? E essa análise de erros, elas relacionadas às recomendações de marcações, comportamento, conteúdo e informação, o design, a multimídia e os formulários, né? Verificando ali a acessibilidade desse website. Então, como exemplo aqui, eu trouxe o site do Bengala, da acessibilidade Bengala Legal, né? Então, ele possui 97,7% de acessibilidade no site. Perfeito. Provavelmente, esse usuário não vai ter nenhuma dificuldade para acessar alguma informação. Tá? Mesmo assim, possui ali alguns erros, né, que podem ser contemplados, direcionados ali para o fluxo de desenvolvimento, nós veremos depois, né, como tratar esses erros. Um outro exemplo, eu trouxe aqui o Magazine Luiza, né, por que não, né, eu, como usuário, querer, né, com alguma deficiência, querer acessar o site, verificar as promoções, eu estou a fim de comprar uma TV, quero comprar uma geladeira. Quantos por cento foi avaliado? 87,29%. Então, ali na legenda, no range, não é tão ruim, tá? A acessibilidade não é tão ruim. Vamos para o próximo. Aqui é um site bem conhecido, né, para quem adora pizza, né, já deve ter experimentado o Domino's. Então, como está a acessibilidade desse site, né? Então, pode ser que encontre algum problema na sua jornada completa, né? Esse usuário pode encontrar algum probleminha e dizer assim, Paloma, por favor, tu pode me ajudar aqui, porque eu não estou conseguindo passar esse passo, né? Pode ser que essa pessoa encontre alguma dificuldade, né, para
para acesso à informação. E aqui, um MBA muito famoso, né, FIAP, então, tem cursos, tem especializações, mas também precisa ter ali acessibilidade, né, essa integração, essa inclusão de outros nichos de pessoas de grande potencial para acessarem o site, descobrirem o que existe, o que estão informando, né. Então, aqui é uma forte dependência de alguém apoiar, né, ao acesso dessa informação. Tá? Então, fizemos aí um breve, né, só com o avaliador automático do ASIS, tá? Existem outros, né, como eu mostrei, o Wave e o Talk, também para celulares, né, então, se você quiser testar no aplicativo celular também, ele comporta. E agora vamos falar do fluxo de desenvolvimento, né? As etapas do fluxo upstream e downstream. Então, visto tudo isso, eu mostrarei uma forma de trabalho para cobrir os critérios de aceite de acessibilidade, de como iremos nos organizar no fluxo de desenvolvimento, para suprir as necessidades dos nossos usuários. Então, como é tudo adaptativo, né? Aqui a gente está dando um exemplo, como Kanban, com etapas, né? E critérios de aceite para cada etapa. Então, por exemplo, chega uma feature, né? Uma funcionalidade. Satisfazer as necessidades intelectuais, sociais e de aprendizagem para alunos com deficiência visual. Bom, isso não está muito longe do que nós estamos vivendo hoje, né? Então, com a metodologia ágil, no uso do método Kanban, iremos nos guiar para cobrir também os critérios de aceite de acessibilidade. Estes são os critérios de acessibilidade, né? Então, você pode adaptar ao seu fluxo de desenvolvimento com os seus times outros critérios que façam sentido ao seu contexto e à sua situação. Então, aqui eu fiz um resumo só dos critérios de acessibilidade, né? Quando vierem as features, né? As funcionalidades, as demandas, num backlog, identificamos um problema, né? E queremos resolver. Como resolver, né? Então, entra o desejo, a necessidade de disponibilizar para um público maior, entra no primeiro fluxo. Tem a fase de priorização, né, de verificar o valor de negócio, retorno do investimento, fazer o interesse do aluno, do usuário, serviços digitais de acessibilidade. Então, vai ser um levantamento de tudo que vai gerar valor tanto para a organização como para os nossos usuários finais. E a próxima etapa, né, da definição, você vai escrever as histórias, vai relatar a jornada desse usuário, né, bem descrita, funcionalmente, jogando os critérios de aceite de acessibilidade, né, o que deve compor um equivalente textual de uma imagem, manter a usabilidade, né. Então, passando por isso, vai para a próxima etapa, que é o desenho da jornada, né, a parte de prototipação. Então, também temos o desenho da criação dos testes de acessibilidade. Esses testers, eles podem montar cenários que vão cobrir a acessibilidade. A próxima, né, a validação de tudo isso que foi construído, né, a validação dos cenários, os critérios de recomendação da acessibilidade, vão ter também validação dos padrões de acessibilidade da arquitetura, né, como nós vimos ali, toda a infraestrutura da web para verificar se aquele padrão está sendo coberto, né, naquele desenvolvimento, o que precisa, e para a próxima, ele vai estar preparado para executar após um entendimento técnico e de negócios pelo time de desenvolvimento, né? Então, vão ter reuniões de refinamento para verificar se aquela feature está entendida por todo o time, para que você possa colocar esse pequeno incremento dentro da próxima etapa, que é o fluxo de downstream.
Aqui eu coloquei Kanban, Scrum, Scrumban, porque não existe bala de prata. Você pode adequar, adaptar ao seu, a sua realidade, ao seu contexto, à sua situação, como que esse time vai lidar com essa metodologia. De certa forma, as etapas que você precisa passar para cobrir a acessibilidade, elas vão existir dentro dos critérios de aceite. Então, chegou uma atividade lá para o time, vamos supor, numa sprint, né? Ele já fez o entendimento, a arquitetura, o pessoal de negócio já revisou, já vimos o valor, já foi priorizado, agora ele entra para um fluxo de execução, né? Então, essas histórias, elas estão preparadas. E este é o definition of done, né? É o pronto do upstream. Então, o time vai pegar esse desenvolvimento, ele vai desenvolver os critérios de aceite de acessibilidade, que vão estar bem descritos nessa história. Ele vai depois para o time de QA, né? Vão fazer os testes manuais ou automatizados, né? Ele pode fazer tanto testes manuais, pegar um leitor de tela e fazer ali pelo teclado para verificar, né, a acessibilidade, ou automaticamente para ele ver uma análise, já tirar um relatório desses resultados da validação da acessibilidade, né, que ajuda o QA a reportar essas informações, e após uma revisão do negócio, né, uma revisão desta informação para a produção, para disponibilizar de fato isso para o usuário final, né, e aí um plano de release. Quando estiver pronto, as histórias dos usuários com as recomendações de acessibilidade estão cobertas com garantia de qualidade. Considerações finais, né? Então, o ambiente web é constituído por novas tecnologias, integração, interação, inclusão digital, contextualização do saber, né? Constitui-se de uma ferramenta muito poderosa nos processos de interação e inclusão digital, certo? Temos muito a ganhar com isso. Então, eu quero agradecer, muito obrigada pela atenção de todos, espero ter plantado uma sementinha em vocês, né, para despertar sobre o tema, diante da importância da inclusão digital, e de todas as pessoas no meio digital. Tá? O meu LinkedIn, para vocês se conectarem comigo, e, pessoal, não esqueçam de acessar o site da ITRES, checar as diversas vagas abertas relacionadas à agilidade, data analytics, desenvolvimento de diversas linguagens, e, o melhor, Anywhere Together. Obrigada.